Fala, meus amigos de biteiros. Vocês conhecem essa máscara, né? Essa é a famosa máscara do V de Vingança que é usada em manifestações pelo mundo inteiro até hoje. Ela ficou popular por causa daquele filme de 2006 e o filme, por sua vez, ele é inspirado na HQ V de Vingança, escrita por Alan Moore e desenhada por David Lloyd. Eles, por sua vez, eles se inspiraram na Conspiração da Pólvora, que aconteceu no dia 5 de novembro de 1605. O revolucionário, o Guy Fawkes, ele foi capturado e foi executado no dia 31 de janeiro de 1606. E é isso, gente. Isso fica mais a curiosidade para quem quer conhecer. Hoje, o dia 5 de novembro, ele é famosíssimo por causa dessa revolução, por causa dessa conspiração da pólvora. E até hoje, na Inglaterra, ocorre uma espécie de malhação do Judas no boneco do Guy Fawkes, no caso. E é isso, pessoal. Espero que tenha valido pelo menos pela curiosidade. Fala, meus amigos do PT. Vocês conhecem? Escrita por Frank Miller, no universo alternativo. Executado no dia 31. Esse vídeo não vai ficar pronto hoje. Fala, meus amigos de biteiros, tudo bem? Vocês conhecem essa máscara? Fala, meus amigos de biteiros, tudo bem? Em se tratando de adaptação de uma história em quadrinhos para o cinema, muita gente tem a sua própria opinião. Só que na opinião do quarto do Gibi, algumas adaptações as merecem um pouco de destaque. Por exemplo, vamos colocar aí 300, que é uma HQ de Frank Miller, que na minha opinião até que foi bem retratada nos cinemas. Algumas alterações, logicamente, mas até que com relação à adaptação de uma história em quadrinhos, 300 foi bem feito. Outra foi, por exemplo, Watchmen, que apesar de ter modificado algumas coisas, também foi uma adaptação bem fiel. Mas se eu for escolher o filme que melhor adaptou uma história em quadrinhos, por exemplo, eu fico com duas. Eu fico com a animação Cavaleiro das Trevas, que foi uma adaptação da HQ de Frank Miller, muito bem colocado, extremamente fiel ao material original. E a segunda, se for falar em live action, para mim, Sin City, A Cidade do Pecado, para mim é um filme muito bom, que reproduziu muito bem o que estava nos quadrinhos. E é isso, pessoal, essa é a minha opinião. E qual que é a de vocês? O que vocês acham? Um abraço, valeu. Uma adaptação muito boa, na minha opinião, são duas, na verdade, que é 300 e Watchmen, que foram bons filmes que reproduziram muito bem o material original. Eu acho que tem gente que não vai concordar muito comigo. Fala, meus amigos de biteiros, tudo bem? O site Comic Book Resources elegeu as 100 melhores HQs de todos os tempos. Só que como o vídeo é curto, eu só vou falar dos 10 primeiros lugares. Em 10º lugar, Sandman, Estação das Brumas, de Neil Gaiman. Em 9º lugar, nós temos Crise nas Infinitas Terras. Em 8º lugar, a única HQ que eu não tenho na coleção é Maus. Em 7º lugar, O Reino do Amanhã, de Mark Waid e Alex Ross. Em 6º lugar, nós temos Grandes Astros Superman. Em 5º lugar, nós temos Batman, ano 1. Em 4º lugar, nós temos a Saga da Fênix Negra. Em 3º lugar, provando que a lista não é minha, O Cavaleiro das Trevas. Em 2º lugar, nós temos A Queda de Murdoch. E em primeiro lugar, nós temos, como não deveria deixar de ser, Watchmen. É isso aí, pessoal, e espero que vocês tenham gostado. Fala, meus amigos de biteiros, tudo bem? O site Comic Book Resources, aqui ó, a Saga da Fênix Negra, com essa perna ridícula aqui do Wolverine. Em terceiro lugar, provando que a lista não é minha, o Cavaleiro das Trevas. Em terceiro lugar, não sei de onde que esses caras tiraram isso. Como não deveria deixar de ser, nós temos... Perdi a Watchmen. Fala, meus amigos de biteiros. Mostrar para vocês as últimas aquisições aqui do quarto, começando com Livros de Bolso, Antigas Histórias de Batman e Robin. Essa edição é da editora Ebal, de 1975, e se tornou a HQ mais antiga que eu tenho na minha coleção. Também temos Batman 89, é uma HQ que mostra a continuação do filme de 89, histórias da continuação do filme. Tem personagens inéditos como Duas Caras e, no caso, Robin. Eu também ganhei a novelização Batman, A Corte das Corujas, que é um livro que é uma novelização da HQ já A Corte das Corujas, que eu ganhei de presente do meu amigo Neto. E é isso, pessoal. É só para mostrar para vocês, eu espero que tenham gostado. E tem um barulho agora de fundo. Ela foi lançada pela editora Abril.
Fala, meus amigos de biteiros. Dessa vez a gente vai fazer um resumo da franquia Jogos Mortais. Dois caras estão presos num lugar, levam choques e tiros. No final, o cara que estava caído no chão era o próprio Jigsaw. No final, o médico corta o próprio pé. Ele poderia ter quebrado o tornozelo, mas cada um com seu fetiche. Jogos Mortais 2. 8 pessoas estão presas numa casa, passam por apuros, morre a maioria. E no final, o filho do detetive estava lá o tempo todo, só ele não viu. Uma médica era sequestrada para abrir o coco do Jigsaw enquanto o marido dela passa por jogos mortais. No final, o marido mata a própria esposa. Problemas do casamento, quem nunca? 4. Tem uma fita dentro do corpo do Jigsaw. Enquanto isso, um policial tenta salvar o seu amigo, cabeça quente. Ele salva mesmo, esmagando a cabeça dele com gelo. Aí 5. 5 pessoas estão passando por jogos mortais. No final, um deles tem um braço transformado em dois. E o policial bom tenta matar o policial mal e acaba sendo esmagado. A vingança nunca é plena. Cartaz 6. Um empresário de planos de saúde corrupto passa por jogos, mata seus funcionários e no final ele morre injetado por ácido. Acho que ele tentou o plano do SUS. Cartaz 7. Um coach farsante lança um livro dizendo que passou nos jogos, mas quando teve que defender sua tese, não passou. Mortais Jigsaw. Você acha que o Jigsaw tá vivo, mas no final o jogo que passa é no passado. E meio que passa também no presente. Então você fica sem entender muita coisa e no final um cara tem a cabeça cortada por lasers. Mortais Espiral. Um detetive passa por jogos mortais. E depois ele acaba matando o próprio pai e no final ele descobre por que todo mundo odeia o Chris. Fala, meus amigos de biteiros. Falar um pouquinho com vocês sobre os visuais, os designs dos uniformes dos heróis que eu mais gosto. Alguns acho que só eu gosto, como por exemplo o visual do Superboy dos anos 90, que é um visual com a jaqueta por cima, eu acho bem legal. Tem também o visual do Demolidor, com um uniforme mais urbano, mais de armadura mesmo, que ele usou durante um período, que eu achei bem legal. Temos também o Aranha Escarlate, que tem um uniforme que eu acho muito bonito. Tem do Lanterna Verde, o Kyle Rayner, quando ele surgiu como Lanterna Verde, deu uma mudança no visual básico dos Lanternas Verdes. Temos o Guardião, que é engraçado porque eu não gosto do Capitão América porque ele usa uma bandeira. Já o Guardião, ele usa a bandeira do Canadá. Temos o Superman azul, que foi a tentativa da DC de tirar a cueca por cima da calça do Superman. Temos o Capitão Marvel, que eu gosto bastante, que pra mim é mais um pouco de nostalgia, porque as primeiras HQs que eu li foram do Capitão Marvel. Temos do Spawn, que eu sempre achei um visual muito interessante. O Homem-Aranha 2099 tem um dos visuais, um dos uniformes mais bonitos da Marvel, na minha opinião. Mas o que eu mais gosto mesmo, por incrível que pareça, é do Azrael, que é o Batman que foi utilizado quando o Bruce Wayne não podia mais ser o Batman, e Jean Paul Valley utilizou o uniforme, ele criou daí esse uniforme high-tech. E é isso, pessoal, vale mais pela curiosidade, valeu. Jean Paul Valley utilizou o uniforme. Será que é Jean Paul Valley mesmo? Tem que pesquisar isso.